Olá! Estamos ao vivo, boa tarde! Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, na verdade, dois assuntos muito importantes: registros de marca e também, olá Henrique, boa tarde Bernardo, e também direitos autorais na internet. Durante muitos anos, antes de começar essa história toda de internet, eu trabalhei com uma editora de livros musicais chamada Irmãos Vitale. E fazendo os livros, eu fazia as capas dos livros. Os livros geralmente eram livros de partituras e muitas vezes também eles vinham com a história da vida do autor daquelas músicas e tal. E aí fazia a diagramação interna dos livros e as capas dos livros. E foi trabalhando para essa editora musical que eu aprendi muito sobre direitos autorais e vi a importância disso, de que as coisas precisavam muitas vezes ser pagas, porque os artistas geraram aqueles materiais, né? E a gente não podia simplesmente usar. E com a chegada da internet, muita gente desavisadamente, a maioria não faz por mal, acha que o que está lá exposto pode pegar e usar. E para isso eu convidei uma advogada especialista em marcas e patentes, Renata Carneiro da Cunha, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Renata, tudo bem? Oi, boa tarde, Márcia, boa tarde a todos. E muito obrigada por esse maravilhoso convite da gente poder falar um pouco mais sobre direito autoral e marcas, né, que muitas pessoas têm dúvidas e espero poder esclarecê-las, né? Ah, com certeza. O que que acontece? Uma vez, eu trabalhando para a editora Irmãos Vitale, um dos autores que nós estávamos fazendo um livro forneceu para a gente algumas fotos e nós perguntamos assim: essas fotos são todas liberadas para utilização? E ele falou: ah, sim, com certeza. E acabou que tinha uma foto que era a mão de alguém segurando um pandeiro e aquela foto não estava liberada para utilização e aquela foto causou um transtorno enorme e foi resolvido também com um pagamento muito mais alto do que se nós tivéssemos pedido permissão anteriormente. Então, por isso que queria conversar sobre essa história, porque recentemente uma cliente minha falou assim: mas eu pego as fotos no Google e uso e nunca deu problema. Aí eu falei: nunca deu até a hora que der, né? Então, isso não pode ser feito. Então, conta pra gente primeiro, Renata, como é que é o seu trabalho, o que que você faz na área do direito? Eu trabalho há 27 anos nessa área de direito autoral, marcas, patentes e de proteção, de registro, de litígio, enfim. E é uma área muito sensível e que a cada ano que passa, a cada dia que passa, ela é mais valorizada. Porque o que a gente pensa é que tudo que está na internet pode ser usado. E não é bem assim. E por que a gente cria, por que escrevemos livros, artigos, é, é, fazemos ilustrações, criamos marcas? Qual é o intuito disso, né? Isso é livre? Não, não é. Então, assim, a criação de obra intelectual, que é chamado tudo isso, uma música, né? Ela tem que ser protegida e ela tem um autor, né? Ou um coautor, dependendo do tipo de obra, né? E há uma necessidade, quer dizer, você não tem uma obrigatoriedade de registrar, mas é aconselhável justamente para evitar problemas futuros, né? O direito autoral é um, é, é um direito que você não tem essa necessidade, mas você tem que comprovar que foi você que foi o autor, e a data em que você criou determinada obra. Então, assim, o registro da obra facilita
todas essas questões, principalmente futuras questões jurídicas de uso indevido dessas obras, né? Então, se... Desculpa te interromper, só para a gente ter certeza o que você está falando. Se eu coloco uma foto que eu bati, aconteceu comigo, eu queria falar um post sobre a primavera, aí eu fui na feira, peguei minha câmera, bati uma foto das flores na feira, coloquei no post e ainda coloquei a minha marca em cima, Márcio Fialho Branding em cima. E eu não sei nem como, e vi num outro post de uma outra pessoa a minha foto. Eu não sei nem como que foi sorte, digamos assim. Eu vi no post dessa outra pessoa a minha foto e ele alterou a cor para que a minha marca sumisse. Então, essa foto não era uma foto registrada no INPI, por exemplo, mas era uma foto de minha autoria que eu não queria que ninguém usasse, tanto que eu botei até uma marca minha em cima. Eu tenho legalmente direito de falar para o cara, não pode. O que acontece? Estamos falando de... vamos só separar o que é marca e o que é direito autoral, né? Marca se registra no INPI, marcas, patentes. O que é uma patente? É uma invenção ou uma inovação de alguma coisa já existente. Então, esses dois ramos são via INPI. E existe uma questão de direito autoral, que é o software, que é registrado também no INPI, mas é direito autoral, tá? Então, assim, o direito autoral ele pode ser registrado no INPI, que seria o software, né? Que hoje em dia o volume é muito grande, porque hoje em dia tudo é software, né? E você tem questões, você tem outros objetos que seriam fotografia, ilustração, desenho, um projeto arquitetônico, música, livro. Isso é direito autoral que você registra ou na Biblioteca Nacional ou na Escola de Música. Então, dependendo do que for, você tem o instituto, o órgão correspondente, exatamente. Então, mais uma vez, o direito autoral ele não é obrigatório o registro dele, mas é muito aconselhável. Por quê? Porque você determina que você é o autor e determina a data em que você criou aquela obra, né? Então, vamos lá, voltando para a internet. O uso de imagens, de desenhos, do que for que você encontre na internet, né? Antes de você usar, você tem que entender que a internet é um lugar em que as pessoas colocam uma série de coisas, mas que o que é colocado não é de domínio público. Quer dizer, para você saber se é de domínio público é quando todo mundo pode usar sem ter que consultar o autor ou pagar pelo uso, tá? Então, por exemplo, obras de Machado de Assis já está em domínio público, porque o domínio público ele é contado 70 anos após a morte do autor e começa em janeiro do ano seguinte. Então, por exemplo, se o autor morreu em 2010, independente do mês, é contado a partir de janeiro de 2011, 70 anos. Eu achei que eram 100 anos. São 70 anos? São 70. Então, aí você tem o domínio público. Aí qualquer pessoa pode usar a obra que já não tem mais porque nós temos duas questões, o direito moral e o direito patrimonial. O direito moral vai ser sempre do autor. Sempre aquela obra foi criada por aquele autor. O direito patrimonial é o que entra o dinheiro. Se o autor estiver vivo e ele concede uma licença para alguém usar a marca dele, pode ser a título gratuito ou oneroso. Geralmente é oneroso. Então, quando se acha alguma coisa no Google, você precisa pesquisar para ver se é de alguém.
Porque você não pode pegar e usar, porque você está infringindo a lei. Chegou, bateu ali na minha cara, eu acho que é meu. Não, não. E geralmente fotografia tem os créditos. Então, é como se você criasse, enfim, qualquer coisa que você crie é seu. Você não pode, outras pessoas não podem usar sem a sua permissão. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com o que é dos outros, da mesma forma com o que é nosso. Então, se você escreve um livro, obviamente você não vai querer que ninguém pegue os textos, o que você escreveu e assine com outro nome. Se você Renata, tira uma foto, também não quero. Né? uma coisa que eu fico apavorada de ver, e eu já avisei muito, e as pessoas brigam comigo quando eu falo sobre isso, é que geralmente quando a gente está em algum grupo, até de um curso e tal, as pessoas começam a repassar PDFs de livros. Livros que estão sendo vendidos nas livrarias. A pessoa, de alguma forma... O que acontece? Aí, voltando na minha experiência lá de fazer os livros para a editora Irmãos Vitale. Fiz muitos livros também para o Vigilantes do Peso. A gente, quando está fazendo o livro formatando no computador, para a gente mandar para a gráfica, a gente gera um arquivo em PDF. No que a gente mandou aquele arquivo para o cliente ou mandou direto para a gráfica, aquele arquivo é um arquivo replicável. Porque o mesmo PDF que eu mando para a gráfica e mando para o meu cliente, eu posso mandar para você. Ah, Renata, olha que legal esse livro que eu fiz. Só que ao fazer isso, eu estou infringindo a lei dos direitos autorais. E o que acontece? De alguma forma, os PDFs dos livros estão caindo por causa de revisões, por causa de reformatações ou relicenças, estão caindo na internet e as pessoas repassam como se aquilo fosse livre. Então, você pega um livro do, sei lá, esses livros de marketing modernos e tal, e saem repassando por aí como se isso pudesse. E cada vez que eu recebo um livro desse, eu falo, gente, não pode. E as pessoas, que absurdo. Não pode. O autor vive daquele dinheiro. O grande problema é que para você ter, para você verificar se estão usando a sua obra de forma indevida ou não, é complicado. Geralmente, o que acontece? O autor recebe uma informação de terceiros que existem meios de você contratar empresas que fazem essa varredura. Né? Então, assim, as pessoas usam porque acham que não vai dar em nada. Só que uma indenização de direito autoral, ela pode ser muito grande. Então, assim, tem que ter cuidado mesmo, porque não está em domínio público, a pessoa não tem esse direito. É a mesma coisa, eu entro numa loja, pego uma blusa e vou embora. Não posso, eu tenho que pagar por isso. Só que como a gente está falando de coisas que não são... que a gente não consegue segurar, que a gente não consegue pegar, então acha que não. Então, pode ser... Então, isso pode ser meu, essa música pode ser minha. Não, Não tem o não menor pode. problema. Eu comprei esse e-book e passei para todos os meus amigos. Inclusive, você tem sanções criminais, que você pode você tem uma pena de até 4 anos de prisão. Então, assim, as pessoas realmente elas não têm a noção do que estão fazendo. É a mesma coisa você pegar um filme e você reproduzir esse filme e passar por numa sessão cobrando. Ou então, como acontece muito nesses sites de vendas, as pessoas pirateiam os filmes, gravam um DVD e vendem o DVD. Já me ofereceram. Você não viu o filme tal? Não. Eu tenho, baixei da internet. Não, deixa lá no seu computador. Mas isso é muito comum, porque as pessoas não pensam em quantas pessoas estão sendo prejudicadas por causa disso. O rapaz da luz, o rapaz o cenógrafo, o ator, o roteirista. Então, assim, fazer um filme é muito caro. Então, assim, não, é mais fácil, eu não quero gastar dinheiro com cinema, eu não quero gastar dinheiro, então eu vou
copiar esse filme. Então, assim, é uma visão muito egoísta do que é dos outros, né? O que é dos outros é Exatamente. dos outros e para usar a gente tem que pagar. É a Não mesma coisa que eu gostaríamos que falo. fizessem com a gente. É, exatamente. Então, assim, por exemplo, você cria uma marca, né? Porque marca é uma coisa mais... a pessoa, ela tem uma posse maior. Porque se você cria uma marca, é porque você quer identificar um serviço ou um artigo, um produto com a sua marca. Você quer que o público se certifique que aquele produto vem de você, né? Basicamente é isso. Exato. Então, já imaginou? Você cria uma marca, então você gasta dinheiro com elaboração, criação, para você atingir o público que você quer. São pesquisas e uma série de coisas. E você, ao longo dos anos, você investe na sua marca. Aí vem alguém e pega a marca. Pode? Copia. Ah, não, não, Troca o não. Aí nome. não Pega o meu pode. símbolo e troca o nome. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as coisas dos outros da mesma forma que a gente tem cuidado com as nossas coisas. Então, assim, tudo que é oriundo de propriedade intelectual são as obras intelectuais criadas pela cabeça das pessoas, pela invenção, pela criatividade, pelo momento. Então, isso é protegido, sim. O que não é protegido é uma ideia. Ah, eu tenho uma ideia de fazer. Um exemplo, Romeu e Julieta. Tá? Romeu e Julieta, obra de Shakespeare, e você vê que, tudo bem, já está em domínio público, mas você vê que ao longo de toda a eternidade, as pessoas imitam a mesma história. É uma pessoa de uma família que se apaixona por uma outra pessoa de outra família, que são rivais, e aquela coisa. Só que o que acontece? A ideia é a mesma, mas as falas são diferentes, os lugares são diferentes. Então, isso não é você não está infringindo, mesmo se não tivesse em domínio público, tá? Vamos supor que a obra continua sendo específica de... Quer dizer, é de Shakespeare, mas vamos supor que ele teria o direito ainda, que ele fosse vivo, enfim. Mas, assim, a ideia de famílias rivais e um amor entre entes dessas famílias, isso pode ser replicado, porque é uma ideia. O que não pode são as falas, é o roteiro, é toda uma questão. Então, por exemplo, em relação a marcas, você tem algumas expressões que são muito usuais para determinados segmentos ou cores. Por exemplo, área de refrigerante. A cola tem a cor vermelha. Então, você não pode impedir que concorrentes usem a cor vermelha porque é a cor do sabor cola. O vermelho, a cor vermelha não pode ser registrada. Não, não pode ser exclusiva. Você pode registrar a cor Você pode vermelha. registrar um desenho, uma identidade visual vermelha. Mas você, por exemplo, se eu lançar o refrigerante Fialho Cola, eu posso ter um rótulo vermelho. Pode. Né? Mas aí o que acontece? Isso. Aí entra a força da marca. Porque se eu registrar o Fialho Cola vermelho, o mundo vai falar, essa mulher está copiando a Coca-Cola. Por causa da presença de marca. E é aí que a pessoa investe, né? O que acontece? Eu não sei se você já viu uma camisa escrito cachaça com as letras da Coca-Cola, né? Sim. Isso é uma infração. Apesar de não ser um refrigerante, está imitando o logo, a tipia da Coca-Cola. Uhum. Então, não pode. Então, assim, você tem que ter cuidado com o que... quando você cria uma marca, você tem que ver se o nome está disponível, se o que você vai criar está disponível, se não é uma imitação. Porque não adianta também, assim, tem um exemplo fictício.
Tem para eletrodomésticos, tem uma marca famosíssima, uma árvore, tá? Se eu for criar uma marca de eletrodomésticos e botar uma árvore, eu vou estar me assemelhando à marca do meu concorrente. Uhum. Então, isso não vai ser muito bom, porque eu vou ter como o concorrente tem como atacar essa nova marca. Enfim. Impedir que eu fique com a marca parecida com a dele. Eu me lembro sempre um caso que aconteceu aqui, já tem muitos anos aqui no Rio de Janeiro, que abriram uma sorveteria que se chamava É Bom. É com H. É Bom. E a Que Bom foi em cima e impediu que eles continuassem. Se não me engano, esse que virou depois o Sem Nome. Porque a gente teve durante muitos anos aqui o sorvete sem nome. Se não me engano, isso veio do É Bom. Pode ser que eu esteja enganada misturando as histórias. Mas eu me lembro nitidamente que eu sempre, há muitos anos que eu gosto dessas coisas de marcas, né? Eu presto atenção. Eu me lembro desse caso do sorvete É Bom, que a Que Bom foi em cima e falou: É bom não. Pode porque parar. É Bom e Que Bom tem uma identidade ideológica, a ideologia mesmo. Por exemplo, se eu criar uma marca de bonito e uma marca lindo, bonito e lindo quer dizer a mesma coisa. Então tem uma imitação ideológica, tá? Quer dizer que os nomes são diferentes, mas os significados são iguais. Mas Então, aí vai no assim, ramo também, né? oi? Bonito sorvetes e lindo sorvetes não pode. Mas se eu criar bonito sorvetes e lindo eletrodomésticos, pode. Exatamente. E existem também, aí a gente já vai entrar numa questão mais detalhada, marcas afins, classes afins, atividades afins, por exemplo, roupa e perfume. Você, em várias lojas, você encontra o perfume da loja. Então, aonde se compra roupa, se compra o perfume. Então, são marcas que estão em setores, em segmentos diferentes, né? Uma é de perfume, outra é de vestuário, e Uhum. mais que elas se confundem, que elas têm uma afinidade. A Luciana está perguntando como pesquisar essa ideologia. Eu tenho uma academia de balé. Aí eu quero botar balé brilho. Como é que eu vou saber se eu posso botar balé brilho se existe a perfumaria brilho? Pois é, aí tem a figura do advogado, né? Que trabalha na área e que vai esclarecer as dúvidas, né? Porque isso é uma parte muito específica, tá? Ela pode fazer uma busca no INPI para ver se existe a marca que ela pretende registrar. Mas, assim, é sempre bom você ter um advogado da área, porque ele tem uma experiência muito grande, ele já sabe como o INPI ele julga, ele vê as Como ele chances de pensa, né? êxito. Ele vê as chances de êxito. Então, assim, é, as pessoas acham, não, é muito, é muito fácil registrar uma marca, é muito fácil. A facilidade, ela depende até que ponto você entende da matéria, né? Então, assim, Uhum. é a mesma coisa. É muito fácil arrancar um dente, né? Mas requer todo um conhecimento. Então, assim, eu Pode aconselho. inflamar, pode quebrar, pode doer mais do que Pois precisa. é. E com marca é a mesma coisa. Pode sofrer uma oposição, você pode ter que se manifestar, você pode entrar com recurso contra, enfim, uma série de coisas. Então é sempre bom você ter uma pessoa da área que esteja te é, ajudando, enfim, monitorando, né? Porque depois que você criou a sua marca também, o que acontece? Você escolheu o seu nome, aí você contratou um profissional de branding para criar todo o seu branding, todo o conceito da sua marca, que terminou num desenho lindo. Aí você gastou maior dinheiro com aquilo, aí colocou uma fachada, fez
site, fez 1000 impressos, fez uniforme dos seus funcionários. Aí vem alguém e fala, amigo, aqui ó, essa marca é minha, pode parar. Aí você Pois tem é. um prejuízo. E muitas vezes acontece isso. A pessoa acha que não, cria uma marca linda, maravilhosa e pronto. Mas antes da criação, o que acontece? Eu vejo que quem cria marca, né? Você cria e, assim, você tem que entender o que o teu cliente quer passar, né? Qual é o público que ele quer atingir. Então, Exatamente. assim, e existem algumas opções. Geralmente você não cria só um nome, né? Você cria alguns nomes para ver a viabilidade desses nomes, que é junto ao INPI, para saber se a marca ela pode ser registrada ou não. Porque também não adianta você gastar dinheiro com a criação da marca, com o desenvolvimento da marca e não proteger a marca. Porque todo esse teu gasto, ele pode vir por água abaixo se alguém chegar e pegar a tua marca. Porque esqueci de proteger a minha marca. E se a Né? pessoa correr na frente e registrar, você perde. Existe um artigo, eu não queria falar muito de artigo, mas existe um artigo na lei que fala que se você usa há pelo menos 6 meses a marca, um exemplo, eu começo a usar agora uma marca, aí eu uso durante 6 meses, aí no 7º mês alguém deposita a minha marca e nunca usou a minha marca. Eu tenho que ir para o NPI, depositar minha marca, explicar que Depositar e pedir registro. é porque você deposita Fala a e língua tem aqui, hein? todo. Desculpa, perdão. Quando você Advogado tem dá. uns termos. Desculpa, você dá entrada no INPI do depósito da marca. Esse depósito ele vai sofrer um exame, ele vai ter alguns procedimentos até virar registro, que é o que você quer. Porque o registro é quando você tem a propriedade da marca, o direito exclusivo do uso daquela marca que você Aquele registrou. nome, aquele símbolo, aquele desenho. Exatamente. É isso aí. Então, voltando àquele caso mais específico, que é meio chatinho, dizendo que se eu uso há mais de 6 meses a minha marca, esqueci de depositar para virar registro. Aí vem alguém espertamente, gostou da minha marca e deposita, eu tenho como depositar minha marca no NPI e entrar com uma oposição a essa marca que foi depositada e dizendo que eu já uso há 6 meses e que eu depositei agora. Mas olha o gasto que você tem, olha a preocupação Melhor que você fazer isso tem. antes. Então, é muito melhor você... Não, eu vou começar a usar, eu deposito a minha marca. Porque aqui no Brasil se faz isso. A gente, antes de usar, a gente faz o depósito. Né? Porque, no Brasil, o regime é o primeiro que deposita, é o que tem a preferência. Ele não tem o direito, ele tem a preferência. Entendi. E quando a marca é o nome da gente? Por exemplo, a minha cliente que é Renata Rodrigues, dentista infantil. A marca é o nome dela. Ok. Mesmo, entra no mesmo caso, se eu sou Eu, Márcia e quero ir lá registrar Renata não, mas Rodrigues, eu posso? não. Se tiver uma outra Renata Rodrigues, dentista. Só nesse caso. Não. O que acontece? É o nome da pessoa. O nome da pessoa, ele pode ser registrado, né? Uhum. Só que a sua cliente, ela criou uma logo com o nome dela. Então, para ela se diferenciar da logo da outra pessoa que tem o mesmo nome dela, diferenciar o consultório dela é esse, o consultório da outra é aquele. Então, seria bom ela registrar a marca. Agora, se essa pessoa que tem o mesmo nome imita tudo dela, ela tem como. Mas Aí para não. isso ela teria que ter registrado a marca dela. Mas é porque o nosso nome de nascença, então, já seria um Já é o nosso. pré-registro da nossa marca. Do nome, a marca nome da gente. Não, essa aqui sou eu, tá aqui na minha certidão de nascimento. No que Tanto eu é nasci, meu pai registrou. Tanto é que eu sou Renata e eu quero depositar Márcia Fialho, por exemplo, o NPI ele vai criar uma exigência
pedindo para que eu comprove que eu posso usar esse nome. Ah, Entendeu? já deixa as pessoas um pouco mais tranquilas. Deixa, mas mesmo assim, se eu tenho um consultório com meu nome e a tipia do nome é diferente, eu tenho algum elemento figurativo, eu tenho a minha marca, eu aconselho, claro, deposita, com certeza. Com certeza, Porque, né? Então, o maior conselho, o resumo dessa história toda é: procure um advogado especializado nessa área para te ajudar nesse processo do registro da marca. E cheque se o nome está disponível, o nome que você escolheu. Ah, eu vou lançar uma caneta que vai se chamar Crianças Felizes. Vai lá checar antes de você lançar a sua caneta Crianças Felizes se esse nome está disponível e se está disponível para canetas. Mas é por isso que eu falo que é aconselhável ter um advogado. Por quê? Exato. Porque Porque muita gente tenta fazer sozinho, mas aí é só entrar no site do INPI e a gente vê. Ok. O que acontece pode dar certo e pode não dar certo. Né? Então, assim, é a mesma coisa do dente. Eu posso arrancar meu dente, né? Igual Mas o Tom Hanks melhor, lá no Náufrago. não é? Mas é melhor eu ir a um dentista. Então, assim, tudo Exatamente. uma E quanto questão mais de... especializado o dentista, mais seguro você está. Você pode ir no dentista da esquina que cobra R$ 10 para arrancar o seu dente, ou você pode ir num dentista mais conceituado. Aí eu também, né? Você pode ir num advogado qualquer, ou você pode ir num advogado especialista. É verdade. Então, assim, basicamente o que é? Viu alguma coisa na internet que gostou? Antes de copiar, não copiem, por favor, antes de copiar, precisa saber de quem é e pedir autorização dessa pessoa para o uso. Né? Ah, Exatamente. não, eu vou copiar sorrateiramente. Isso pode dar um problema sério. Você também pode roubar sorrateiramente uma blusinha da loja. Pois E não é? você pode conseguir chegar na sua casa com aquela blusinha e você pode chegar na delegacia com aquela blusinha. Pois exatamente. Então, assim, a gente ter a consciência de que a propriedade intelectual, por não ser por não ser palpável, Não é a gente tangível, acha né? que não é, exatamente, a gente acha que não tem problema pegar, né? Só que tem. É como se fosse um carro, uma roupa, uma comida, né? É um Isso bem. vai muito. As pessoas vão nessa de não tem problema não, não tem problema não. Cria-se uma cultura. Por exemplo, eu estava em Portugal em 2017, eu estava num mercado grande que tem lá em Lisboa, e uma brasileira passou, pegou uma cereja da banca lá do mercado e comeu. A portuguesa voou em cima dela e a mulher ficou brava. E eu me seguro para não brigar na rua, né? Que eu fico defendendo as coisas. E eu fiquei quieta, mas me deu vontade de falar: senhora, a senhora está errada, a senhora não pode pegar uma cereja que está à venda e botar na boca. Porque aqui no Brasil a gente tem mania de fazer isso, pega uma provinha de nada. Não, aquilo não pertence a você enquanto você não comprou. Da mesma foto que aquela foto que você bateu no Google, dedicar lá foto de criança. Recentemente eu tive que procurar uma criança negra abraçando uma criança branca. Só achei foto paga. Não achei a foto do jeitinho que eu queria. Não achei foto gratuita. Então, tem um site que eu até anotei aqui, que ele é o Pixabay. Ele tem várias imagens gratuitas e algumas pagas, mas com um custo menor. Porque a gente pensa, não, é muito caro, tudo é muito caro. E não é isso. não, tem de todos os preços. Tem Exatamente. vários sites, chamam-se bancos de imagem, que tem de todos os preços. Tem até, se você assinar o Canva, usar aquele site canva.com para criar
artes gráficas, postagens para a internet, ele tem um banco de imagens fantásticos, que tem um monte de imagens gratuitas, e as imagens pagas custam R$ 5. R$ 5 por imagem. Pois Então, é, vale a pena. eu também acho. Existe Vale a o pena porque você Pixabay, fica respaldado, né? Pexels, tem vários bancos. Aí o que acontece? Os bancos de imagens, eles têm vários níveis, né? Tem as imagens mais exclusivas, que são mais caras, e aí você paga para usar e ninguém mais pode usar. Tem isso também, você pode comprar a exclusividade de uma imagem. E Com tem as certeza. imagens mais baratas, que aí todo mundo pode usar. Mas E a existem muitos questão recursos gratuitos. o que está por detrás da criação, né? O fotógrafo que tirou aquela foto, ele tem uma máquina especial, ele perdeu, ele tem o tempo dele, a experiência dele, ele esperou a luz certa. Então, gente, isso é um trabalho. É. E muito valorizado, e que bom que existem fotógrafos, né? Então, assim, isso tem que ser pago, ninguém pode pegar, usurpar, né? Não. É o bem de quem criou aquela obra. Então, assim, eu acho que tem que ter mais cuidado, tem que ter mais... eu acho que a gente tem que pensar no outro, né? E não só no nosso bem-estar. Não, eu queria botar no meu post, né? Eu queria botar aquela foto assim, eu vou pegar rapidinho, né? Até Ninguém o vai ver. dia em que esse rapidinho vai gerar um custo muito maior, né? Do que Através se de você uma tivesse pago. indenização, é. Não E quer pensar aí, no outro, então pense em você, no prejuízo que você vai ter. Você vai virar um mas criminoso e e o vai que passar um acontece vexame. também? O que acontece também? As pessoas acham que registrar minha marca também não faz muito sentido, porque eu sou uma pequena empresária. E aí, o que acontece? Quando você tem o registro da tua marca, você pode combater terceiros do uso dela, você pode pedir indenização, você pode licenciar a sua marca. O que é isso? Você é pequeno hoje, amanhã você pode ser um pouquinho maior, depois maior. E você E pode hoje em dia a querer gente cresce rápido, né? e você pode, assim, querer deixar que terceiros usem a sua marca por um tempo determinado, para aquele mesmo segmento. Então, assim, e isso tudo gera receita para você. Então, a marca é muito importante. E a marca é a tua identidade perante o público consumidor. Então, Eu assim, é costumo como... falar, a sua marca é você quando você não está presente. Exatamente. Então, assim, a gente tem que valorizar isso, porque somos nós, é a nossa cara perante o público, né? Então, tem que Agora, ter... voltando um pouco na história das imagens que a pessoa dá busca no Google ou dá busca no Pinterest. Eu tenho uma cliente que gosta muito de olhar no Pinterest, que o Pinterest, ele é um site que eu não gosto nem de entrar lá, porque eu fico 15 dias presa lá dentro, que quanto mais você vê coisa bonita, mais ele te mostra coisa parecida. É um desespero aquilo. Mas o Pinterest não é um banco de imagem. Existem bancos de imagem que anunciam no Pinterest. Ele te mostra aquela imagem, mas é assim, quer comprar? Então, eu fiz um post no meu blog, anotei até aqui a data. O meu blog é marcifialho.com.br/blog. O post do dia 14 de outubro de 2019 tem um tutorial de como você entra no Google, escolhe a foto que você quer e checa com as ferramentas do próprio Google se aquela foto pode ser reutilizada ou não. Eu fiz um tutorial e botei lá, porque existem fotos gratuitas, porque o mesmo profissional que se dá o trabalho de estudar muitos anos, comprar um equipamento muito caro, sentar lá e ficar esperando a luz perfeita para aquele pôr do sol e vai vender aquela imagem, às vezes ele disponibiliza algumas imagens gratuitas para as pessoas. Era outro ponto super interessante para a gente falar. Por que isso acontece, né? Esses profissionais, eles fazem isso a título também de publicidade. Sim, para divulgar o Então, trabalho dele. para divulgar o trabalho dele, exatamente. Então, Mas assim, não quer dizer que tudo que ele aí faz vai você ser grátis.
Aí você sabe que aquela obra está disponível, não tem direito autoral em cima dela, porque o autor ele abriu mão, ele disponibilizou ou ele deixou em domínio público, é o autor que tem que fazer isso. Uhum. É quem cria que tem esse direito a viabilizar a obra sem custo, né? Então, assim, tem que ter cuidado, tem que observar, tem que ver. E excelente o que você fez foi em outubro, Foi em que outubro do ano passado, 14 de outubro de 2019, o não, post. excelente. Então, é uma forma das pessoas verificarem, eu quero uma foto de uma cachoeira com 3 crianças, por exemplo. Então, você entra nesse, enfim, vê o tutorial que você fez E e ver se pode. verifica se pode ou não, né? Às E vezes é outra uma foto de uma coisa, situação. Por exemplo, é, a minha prima um dia postou uma foto de um caminhão que eu achei, a traseira de um caminhão que eu achei super interessante porque falava muito sobre posicionamento. E aí eu falei para ela, essa foto foi você que tirou? Eu falei, vou usar isso no post, porque tem tudo a ver com o que eu falo na internet. Foi você que tirou essa foto? Ela falou, não, recebi num grupo de WhatsApp. Aí o que, que eu fiz para eu poder usar aquela foto? Eu postei, eu coloquei a minha marca em cima, porque eu quis colocar um título. Então eu adaptei aquela foto para o meu Instagram, disse de onde eu tinha pego, peguei do Instagram desse perfil aqui e infelizmente não conhecemos o autor da foto. Então, quem vai olhar não vai falar a Márcia que bateu essa foto. Não vai falar a Beth que bateu essa foto, porque estava no Instagram dela inicialmente. Vai falar, foi uma foto que a gente achou e infelizmente a gente não conhece o autor, porque aí se o autor dá de cara com essa foto, ele vê que não houve má fé e ele pode até falar, olha, fui eu que bati. Aí eu coloco lá, que legal, a pessoa. Então, dar os e ele créditos também é ele muito pode importante. até vir a cobrar o uso da foto dele. Ele pode até falar, olha, sou eu, você não sabia quem era, mas agora você sabe, ou você me paga, ou você bota o crédito, ou você me paga e bota o crédito, ou você tira esse post da internet. A pessoa tem o direito daquela foto. E o que eu acho engraçado, por exemplo, quando você vai fazer uma monografia, uma dissertação, uma tese, você se preocupa, porque é norma, né, que qualquer frase, texto que você copie de alguém, você tem que botar que foi tirado do livro tal, do autor tal, editora tal, tal, tal. Você tem que botar tudo. Então, assim, você já está direcionada a fazer isso porque é uma tese, é uma dissertação, isso é uma regra. Agora, no teu dia a dia, não faz? Pois é. Né? Então, assim, a gente tem que se preocupar realmente mais com a questão da propriedade intelectual, né? Que o que a gente não gostaria que fizesse com a gente não pode fazer com os outros, né? Então, assim, mas é uma área, assim, cativante, porque você É tem, muito assim, legal. vários meandros, né? Enfim. Mais alguma dúvida? Olha, eu já vi gente postando no Facebook frase do Milor como se fosse dela mesma. Gente, vocês já perceberam? Eu lembro até da frase, porque eu postei no meu Facebook, era assim: como são interessantes as pessoas que não conhecemos bem. E botei Milor Fernandes. Aí essa pessoa foi no meu Facebook, pegou a frase e escreveu no dela. Gente, vocês já perceberam como são interessantes as pessoas que não conhecemos bem? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, é muita cara de pau. Eu acho É você se feio. apropriar de uma coisa que não é É, bacana, porque eu acho você, feio. em se tratando de branding, branding é muito a sua reputação, né? Como você aparece diante dos olhos alheios. Isso pega mal, né? Você é uma fraude, você não é uma pessoa
que cria essas coisas? Você pega dos outros? E aí? Por exemplo, uma pessoa que vai lá no meu Instagram e rouba meu post. Aí reproduz no dele o post com a imagem. Tanto que hoje em dia, já tem um tempo, eu assino todos os meus posts. Todos os meus posts. A não ser post que tenha o meu rosto, porque aí a assinatura já sou eu, né? Mas quando eu crio uma imagem, coloco uma frase, eu coloco MF Branding no pé do post, ainda coloco o copyright Márcia Fialho, Rio de Janeiro, porque se a pessoa resolver roubar, sabe que está roubando. Não vai dizer, ah, não sabia que não podia. Sabe sim, porque está assinado. Mas se mesmo assim resolver pegar e usar, vai usar o meu post comercial, que eu estou divulgando o meu trabalho, para divulgar o trabalho dela. E aí? Aí vem uma pessoa desavisada, acha que aquela pessoa é um bom profissional, contrata. E cadê o trabalho de criação que aquela pessoa vai oferecer? Como que ela vai entregar o trabalho que o cliente contratou ela para fazer se ela não sabe fazer? Porque ela roubou o meu. Sabe? Aí começa a criar um ciclo vicioso que é um problema. Eu vi uma vez um post de alguém que eu seguia, acho que era um médico. Ele pegou tipo um meme, mas não era esse meme que é muito replicável, não. A pessoa criou um meme, colocou do lado assim uma marca d'água, que é uma coisa que eu quero falar também o que é. Colocou a marca d'água, o cara foi lá, apagou toscamente a assinatura do dono do post e postou. Eu não aguentei, eu não gosto de ser hater, mas eu botei assim, não é bonito apagar o nome do autor da imagem, não. É complicado. Eu não aguentei. Mas, então, algumas pessoas me perguntam o que é marca d'água. A marca d'água é exatamente uma coisa como se fosse um carimbo que colocam em cima de imagens para que você saiba que aquela imagem tem dono e que se você quiser utilizar, você paga. Eu já vi post no Instagram com o grid do Canva, a marca d'água do Canva e a palavra Canva no meio, e a pessoa usou aquilo no post do Instagram. Eu falei, gente, o grid do Canva, a marca d'água, só é retirada depois que você paga pela imagem. É muita cara de pau. Às vezes, aliás, muitas vezes, a pessoa faz isso porque é desavisada. A pessoa não sabe para que serve aquilo. Então, já fica sabendo, às tá vezes não tem assinado, informação. Mas eu acho que é o hábito de você olhou, gostou, achou bonito, copiou. É um hábito que ele deve ser extinguido, né? Porque é assim, a gente tem que pensar no outro que criou, porque alguém criou aquilo. É. Alguém a pessoa que criou, deu ou vendeu? Alguém elaborou, né? Então, é um zelo, né? Uma preocupação e também não pode esquecer que se o autor descobre que você está usando alguma coisa indevidamente, você pode ter que pagar uma indenização interessante para o autor. Quer dizer, uma indenização média, alta, dependendo do que for. Né? Então, dependendo assim, do que estão roubando, né? Porque hoje em dia ficou... Eu acho que essa facilidade de internet não sei, é aquela coisa... Eu ouvi recentemente numa live do Pedro Superti, que eu ouço muito as coisas do Pedro. O Pedro é meu professor já desde 2016 e eu assisto sempre as lives dele. E ele falou assim, aquela frase, a ocasião faz o ladrão, mentira! Mentira, porque se você não é ladrão, não existe ocasião nenhuma que vai te fazer roubar um troço. Se você rouba uma coisa, quando é porque você quis. Quando a gente voltava para casa do primário com uma borracha diferente, a mãe falava, que borracha é essa? Ah, é do meu amigo, devolva amanhã. Então, assim, tudo uma questão de... Ele me deu, né, mas ele sabe que ele te deu. Não é? Exatamente. Meu amigo me deu isso. Tá, mas ele te deu, mas ele sabe ou ele não descobriu? Exatamente, exato. A mãe sabe, ele pode dizer, mas a mãe sabe. Né? Então, assim, são esses valores que a gente leva, né?
que a gente leva. A Luciana tá botando assim, o pessoal tira foto do post, edita e posta como se fosse deles. Não, gente, isso não é bonito. Não é bonito e não é legal não é legal, não com sentido de bacana, mas não é legal no Jurídico, sentido né? Em termos jurídico. jurídicos. Né? Você está cometendo, não é um crime, é uma infração, né? Não entendo muito disso, não. É, o que que, o que que acontece? É crime você copiar e usar obra intelectual de terceiros. É crime. Tem a detenção de até 4 anos de prisão. Então, Olha claro, isso. eu tô indo no máximo. Ah, porque no Brasil não dá, né? No Brasil não tem isso, não tem aquilo. Você vai pagar de alguma forma. Vai, Você nem que vai esteja pagar. passando um grande vexame na internet. Não, e você vai pagar monetariamente. Isso. Pode pagar com dinheiro mesmo, né? Eu fiz aqui uma listinha de 3 regrinhas básicas que as pessoas que estão. Porque eu chamei você aqui principalmente porque esse assunto é muito extenso. Até quando eu chamei a Renata, ela falou: gente, mas quanto tempo a gente tem para falar? Eu posso passar dias falando disso, porque são muitos detalhes, são muitos casos específicos. Eu falei: não, mas vamos focar nessa história das fotos que se pega na internet, o registro de marca, que acaba que cai no mesmo balaio, né? E as fotos que achei essa marca bonita, vou fazer a minha igual. Esse nome é muito bom, vou usar também. Não. E também essa história de pegar imagens e postagens e textos de posts dos outros e copiar. Aí eu fiz uma listinha aqui para quem está fazendo isso sem querer. Eu fiz 3 regrinhas básicas. Primeira, sempre cheque se aquela imagem está disponível, se aquele texto está como domínio público, se aquela música, porque eu não vou nem entrar hoje na situação música, porque é muito extensa também, se aquela música está disponível. E aí, como é que você vai checar? Você pode fazer uma pesquisa, você pode começar as imagens, ver esse post lá do meu blog, que ensina passo a passo, onde você clica na tela do Google para saber se a imagem é disponível. E número 2, dê os créditos. Se você viu um post muito bacana no Instagram ou no Facebook, você ou usa aqueles mecanismos de repostagem, ou você reposta e fala. Até você pode adaptar. Já vi algumas pessoas que vieram para mim no inbox e falaram: adorei o seu post, eu vou refazer e vou dar os seus créditos. E a pessoa refez o visual do post e disse: adorei esse post de Márcia Fialho Branding, achei sensacional isso que ela falou, bababá, bibibi, bibibi. Falei: perfeito, não tem um problema. Então, dê sempre créditos e ao autor, número né? 3, exato. Número 3, pague pelo que for cobrado. É cobrado, não fala assim: ah, mas eu tô tão dura, não tô podendo, então eu vou usar. Não. Você não vai no supermercado e rouba um negócio. Ah, vou pegar esse queijo brie aqui, mas tô tão sem dinheiro. Não! Você não faz isso. Então, o que for cobrado, pague. E existem coisas que são realmente muito caras. Existem bancos de imagem, tipo Shutterstock, que é cobrado em dólar. Uma imagem pode custar US$ 200 até. Mas aí é uma imagem que uma grande empresa vai usar e vai segurar os direitos daquela imagem por 1 ano, por 2 anos ou para sempre. Mas existem muitos recursos gratuitos e muitos recursos muito baratos. Não precisa você passar por essa vergonha de usar uma coisa que é paga sem pagar. Então, 3 coisas. Checa se aquilo é grátis. Dá os créditos para o autor quando for cabível, se você puder usar. Porque às vezes nem dando os créditos você pode usar. E a terceira é: o que for pago, pague. Se você não tiver como arcar com aquele valor, procure um mais barato. São 3 regrinhas básicas que eu acho que deixa a maioria das pessoas livres do processo judicial. Não, e orientada, né? Porque a pessoa que às vezes não tem orientação, não sabe por onde começar.
Então, agora já sabe, né? Então fica mais fácil. Pelo menos. E outra coisa em relação à marca, antes de você usar a tua marca, criar a sua marca, veja se há disponibilidade dessa marca no mercado. Porque senão você vai gastar seu tempo, seu dinheiro, enfim, com um sinal que você não vai poder usar. Então, Aí é você vai sempre jogar bom dinheiro você fora. fazer uma pesquisa antes. Às vezes as pessoas falam, mas é muito caro para eu contratar um advogado para fazer isso para mim. Mas às vezes, se você não contratar o advogado, vai sair mais caro no final. Vai É, sair tudo aquilo que eu falei, de você e usou aquela aquela questão, marca. valores, você tem assim vários profissionais, você tem de grande porte, médio porte, pequeno porte. Então, assim, você tem e que são muito bons. Então, eu acho que você tem uma gama muito grande para escolher um profissional que possa fazer dentro do teu orçamento. Então, E assim, é só Renata, procurar também. uma coisa que eu vejo muito, a pessoa já assume que é muito caro, nem pergunta quanto é. Pois é, mas assim, eu acho que a gente está vivendo um momento em que muita coisa está mudando, né? E eu vejo que hoje em dia as pessoas buscam parceria. Ninguém quer ter um advogado que só se preocupe com a nota de débito no final do mês, né? Todo mundo quer ter um advogado que compartilhe, que possa compartilhar as dúvidas, os temores, enfim. Então, o advogado, hoje em dia, no meu ver, ele tem que ser parceiro, ele tem que estar junto. E Uhum. ele tem que estar apoiando o cliente dele e tentando resolver da melhor forma possível. É o que eu falo, existem preços e preços. Né? Você também não pode cobrar R$ 10, mas porque tem todo um conhecimento por detrás do serviço que o advogado ou qualquer outro prestador de serviço faz, né? Mas eu acho que hoje em dia você tem vários níveis também e tem essa questão de estar mais perto do cliente e de É, tal entender coisa. a situação que hoje em dia, né? Ainda mais com esse isolamento, enfim, a gente está... Os custos, eles estão mais acessíveis, né? Mas você contratando um bom profissional, você tem, na maior parte das vezes, um bom serviço. Então, às vezes, é aquela coisa, vale a pena você pagar um profissional qualificado ou um profissional até um pouco mais caro, mas você sabe que na hora que você precisa, você. Renata, olha só, aconteceu isso aqui. Você atende a pessoa. Não é aquele que diga, não, parquímetro, bota a moedinha enquanto o parquímetro estiver Pois rodando. é. Isso eu acho que hoje em dia não cabe mais, né? É Não, por isso que eu não. falei que o advogado ele tem que ser parceiro, porque essa questão de o cliente ligou, o taxímetro ligou também, é Em complicado, a área concorrência é nenhuma. muito grande. Em área nenhuma. Até na Em minha área área, nenhuma. eu vejo pessoas, não, para fazer não sei o quê, não sei quanto. Gente, às vezes é uma coisa que você resolve assim com uma frase. Como é que eu posso resolver isso aqui? Você, né, entenda o lado do cliente também. E é o que você está falando, seja parceiro. A gente só tem a ganhar com isso. Eu acho Nosso também. tempo está aqui, temos 1 minuto restante, infelizmente. O assunto é muito, muito extenso, realmente. Mas se o pessoal mandar dúvidas, a gente pode voltar e responder. E eu vou botar os seus contatos depois na descrição, que eu vou salvar o vídeo no IGTV e vou botar no YouTube também. Vou colocar os seus contatos na descrição, caso as pessoas precisem, né, para fazer uma consulta ou até para registrar uma marca, alguma coisa da sua área. Tá ok. Tá ok. Marcinha, muito obrigada mesmo pela oportunidade de poder falar sobre essa área tão interessante e Imagina, foi esclarecer ótimo. mesmo, tirar as dúvidas, né? Eu Espero acho que super tenha. necessário. Acho que é uma informação assim que as pessoas estão precisando muitíssimo. Obrigadíssima por estar aqui Eu com a te gente. agradeço, tá? Beijo grande. Obrigada a todo mundo e até a próxima. Mandem suas dúvidas se vocês tiverem.
Tchau, tchau. Beijo.